Noite após noite, drones fabricados na Ucrânia cortam a escuridão. Ataques de precisão atingindo depósitos de munição a centenas de quilômetros atrás das linhas inimigas. Mísseis encontrando seus alvos com precisão cirúrgica. Esse é o novo rosto da guerra. E a Ucrânia não está apenas sobrevivendo, está revidando. Mas é isso que torna tudo isso possível. É 2025. E por toda a Europa, fábricas que antes estavam paradas voltaram a funcionar. O som de projéteis de artilharia saindo das linhas de montagem, drones sendo embalados para envio e, na América, comboios carregados com mísseis guiados de precisão valendo centenas de milhões de dólares seguem rumo ao leste. Isso não é caridade. Isso é estratégia. Porque, do outro lado, existe uma rede. O Irã enviando enxames de drones. A Coreia do Norte despachando barragem de foguetes. Tudo isso alimentando a máquina de guerra russa, avançando cada vez mais perto das fronteiras da OTAN. Bem-vindo à atualização da guerra. Seu guia para entender como essas forças globais estão colidindo e por que o que acontecer a seguir pode mudar tudo. Fica com a gente porque a história que você está prestes a ouvir já está mudando o mundo. Vamos começar pelo alta. Durante anos, eles enviaram estoques antigos, armas que estavam juntando poeira em depósitos. Agora não mais. Em 2025, eles estão construindo novas linhas de produção, parcerias reais com a Ucrânia. Os números contam história. Por meio do Mecanismo Europeu para a Paz, a União Europeia já comprometeu 66 bilhões de euros no total para as Forças Armadas da Ucrânia, incluindo 6 bilhões e 100 milhões de euros diretamente, para armas como munições de artilharia e veículos blindados. Mas o que faz a diferença agora é o seguinte, eles não estão apenas enviando armas, eles estão coproduzindo essas armas. O Fórum das Indústrias de Defesa, o E-Ucrânia, já identificou mais de uma dúzia de projetos conjuntos. Estamos falando de drones kamikaze com alcance de 1.000 quilômetros, projéteis de artilharia, obuseiros de 155 milímetros, produzindo milhares por mês. E como os custos de fabricação na Ucrânia são mais baixos, a Europa pode economizar bilhões enquanto fortalece sua própria segurança. Agora, atravesse o Atlântico. Os Estados Unidos também não estão de fora dessa. Só este ano, eles já aprovaram mais de 200 milhões de dólares em vendas diretas de armas, incluindo munições de precisão lançadas do ar, avaliadas em até 825 milhões de dólares. Incluindo munições conjuntas de ataque direto com orientação por GPS para ataques com precisão de metros. Mas o que realmente mudou o jogo? Drones. Engenheiros ucranianos e americanos trabalham lado a lado, desenvolvendo modelos de interceptores com mira autônoma baseada em inteligência artificial. Estamos falando de negócios tecnológicos que podem valer de 50 a 150 bilhões de dólares. Por que bora? Por que esse aumento repentino? Porque a ameaça deixou de ser abstrata. Um eixo está se formando. Chame como quiser. Onde a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte e outros estão ativamente minando a segurança ocidental. E enquanto a OTAN considera expansão, esses adversários observam, aguardam, testam os limites. Assim, o arsenal do Ocidente está despertando. A questão é, será suficiente? Agora, vamos falar sobre quem realmente está alimentando a máquina de guerra da Rússia. Porque eis a verdade incômoda. Quase todas as armas avançadas que a Rússia utiliza contêm componentes estrangeiros. Pense nisso por um segundo. Chips de navegação taiwaneses, sensores alemães, microeletrônicos chineses, todos passando pelas sanções como água por uma peneira. Mas os verdadeiros fornecedores? Eles não estão se escondendo. A Coreia do Norte entregou 6 milhões e 500 mil projéteis de artilharia só em 2023 a 2024. Estamos falando de calibres de 152 mm e 122 mm para obuseiros como o 2S-19 MSTAS. Embora informações de inteligência indiquem que os embarques foram reduzidos pela metade em 2025, os estoques de Pyongyang estão baixos e o controle de qualidade. Digamos apenas que as falhas de ignição estão se tornando um problema. O Irã fornece drones e mísseis. China? Eles estão injetando mais de 100 bilhões de dólares anualmente na Rússia por meio da compra de petróleo e gás, financiando diretamente tudo, desde a modernização dos tanques T-14 Armata até os caças Su-35. E Belarus funciona discretamente como um centro de reparos. Analistas estão chamando isso de eixo do mal, e os laços estão se aprofundando.
A Rússia troca a tecnologia avançada por armas, minando as normas internacionais e testando até onde pode ir antes que a OTAN reaja. Por trás de cada avanço russo há mãos ocultas. Acordos assinados nas sombras, pagamentos feitos em meio ao conflito. Vamos detalhar exatamente o que cada participante traz para a mesa, porque quando você vê os detalhes, a dimensão dessa rede fica cristalina. Belarus começa. Eles estão fornecendo 1.880 componentes distintos para 255 empresas de defesa russas. Estamos falando de chassis com rodas para mísseis balísticos Iskander-M, sistemas capazes de atingir alvos a 500 km de distância em velocidades hipersônicas. Miras ópticas para 700 tanques T-72B3 equipados com imagem térmica. A munição? Ela atingiu o pico de mais de 130 mil toneladas de projéteis de 152 mm entre 2022 e 2023. Mas caiu drasticamente para 4.500 a 5.000 toneladas em 2024. Ainda assim, eles estão reparando caças MiG-29 produzindo fibra de carbono para drones Lancet. A Coreia do Norte foi além dos projéteis. Eles estão enviando mísseis balísticos de curto alcance KN-23, que atingem alvos a 450 km de distância a Mach 5. E aqui está algo que pegou todo mundo de surpresa. Eles enviaram unidades de forças especiais para a região de Kursk. As forças ucranianas chegaram a capturar um sistema de lançamento múltiplo de foguetes tipo 75 no eixo de Pokrovsk. É uma relíquia dos anos 1960, disparando foguetes de 240 mm em salvas. Mas não se deixe enganar pela idade. Ainda causa estrago. O que a Coreia do Norte recebe em troca? A Rússia está compartilhando tecnologia de combustível sólido para o míssil balístico intercontinental Roson-20, ampliando dramaticamente o alcance nuclear de Pyongyang. Porém, os estoques estão diminuindo. Menos projéteis, mais falhas. A contribuição do Irã se concentra nos drones Shahed. Eles evoluíram significativamente desde o Shahed 136 de 2022, com alcance de 2.000 km e explosivos de 40 kg, até os modelos Garan 2 de 2025, que contam com ogivas de 90 kg, navegação por satélite, resistência a interferências e capacidades de IA para táticas de enxame. Eles estão produzindo milhares deles na fábrica de Alabuga, na Rússia. Moscou está retribuindo ao Irã, avançando seus programas de enriquecimento de urânio. Sim, programas nucleares. A China adota uma abordagem mais sutil. Eles estão comprando petróleo bruto russo a preços com desconto, ultrapassando 100 bilhões de dólares anualmente, mantendo a economia da Rússia à tona. E, em contrapartida, estão exportando componentes de dupla utilização. Motores para drones FPV, microchips para mísseis de cruzeiro de calibre. Pequim lucra, enquanto a Rússia permanece isolada. Tudo isso enquanto expandem sua própria presença naval no Pacífico, de Minsk a Pequim. Cada peça se encaixa perfeitamente. É um quebra-cabeça de Pobler montado especificamente para desafiar o mundo livre. Então, o que a Ucrânia enfrenta no campo de batalha? Deixa eu te mostrar o cenário. Em qualquer noite, drones iranianos Garan 2 são lançados em enxames de até 100 unidades. Mísseis norte-coreanos KN-23 com ogivas de 690 kg têm como alvo as cidades. Quadricópteros FPV de origem chinesa, equipados com explosivos de 2 kg, atacam as trincheiras. Obuzeiros 2 S-3 Akatsiya modernizados pela Bielorrússia disparam projéteis de 152 mm a distâncias de 17 km. Tecnologia estrangeira está em toda parte nos sistemas russos. Chips chineses em mísseis hipersônicos Kinjal. Ópticas iranianas em drones de reconhecimento Orlan 10. É uma ameaça verdadeiramente híbrida. E mesmo assim, a Ucrânia não está apenas sobrevivendo, está inovando. Até meados de 2025, eles estarão produzindo 40% de suas armas de linha de frente no próprio país, com a meta de chegar a 50% até dezembro. Estamos falando de uma produção mensal de 40 obuzeiros Bodana, milhares de drones FPV com upgrades de visão noturna. A produção anual de defesa deles atingiu 10 bilhões de dólares em 2024. Eles projetam chegar a 35 bilhões até 2026. E aqui vai o detalhe mais impressionante. Eles vão criar excedentes para exportação a partir de novembro de 2025, limitados à União Europeia e aos Estados Unidos, aliados com condições específicas.
Ataques ucranianos em instalações como Kupol reduziram em 1/3 os lançamentos de drones russos. Eles estão pegando as ferramentas feitas para esmagá-los e transformando tudo em sucata. Sobrecarregados? Talvez. Mas inquebráveis. No fim das contas, é disso que se trata. Essa ameaça interconectada não vai desaparecer. E respostas isoladas não vão resolver. O que estamos vendo agora? O compromisso da Europa de 66 bilhões de euros, as vendas de mais de 200 milhões de armas dos Estados Unidos e o arsenal da Ucrânia pronto para exportação. Isso forma uma tríade, 3 pilares que sustentam a linha contra a expansão autocrática. Alguns estão chamando isso de um novo eixo do mal. A CNN, analistas políticos, todos estão debatendo qual nome dar a essa emissora. Oportunista? Absolutamente. Perigoso? Sem dúvida. Mas eis a questão sobre as redes. Elas podem ser combatidas por outras redes, inovação coletiva, tecnologia de drones conjunta, inteligência compartilhada, produção coordenada. É isso que faz a balança pesar para um lado. Os debates continuam acalorados em Bruxelas, Washington, Kiev. Quanto apoio? Que tipos de armas? Qual é o objetivo final? Mas enquanto os políticos debatem, os engenheiros estão construindo. Soldados estão treinando. As alianças estão se fortalecendo. Porque a alternativa? Divisão. E na divisão está a derrota. Mas na unidade é aí que se encontra o início da dissuasão. É aí que a maré pode virar. Essa é a atualização da guerra. Fatos da linha de frente. Contexto direto do campo. O mundo está assistindo. Escolhas estão sendo feitas. E o resultado? Isso depende de um mundo livre se unir ou ficar de lado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e voltar na próxima vez para mais novidades. Porque essa história está longe de acabar. A unidade prevalece.